Olá, graça e paz, chegamos para mais um momento de palavra de fé ao teu coração, amém? Glória a Deus. E quero desejar a você uma semana abençoada, uma segunda-feira próspera, cheia de bênção e de vitória, que a mão do nosso Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Olha, eu queria compartilhar hoje uma palavra de fé com você aqui no capítulo 3 de Neemias. E nesse capítulo 3 nós vamos ler porque ele é extenso, né? Nosso tempo é curto. Mas eu queria que você pudesse meditar no versículo 22 que diz: depois dele repararam os sacerdotes que habitavam nas campinas. E a minha pergunta nessa minha palavra de fé é esta: como seu nome será lembrado na história? Como seu nome será lembrado na história? Isso é a palavra que Deus nos deu para compartilhar com você, tá? Isso. E uma série de perguntas que eu quero envolver nessa pergunta: como será lembrado o seu nome na história? E a outra pergunta é: como alguém sem identidade? Para e pense. Como alguém que não marcou, né, a sua vida, ou você não marcou o seu nome na história. E Neemias deixou o nome dele na história, tanto é que nós estamos falando sobre ele aqui hoje. Ele era um copeiro do rei, mas de repente ele sentiu vontade de ir restaurar os muros de Jerusalém que estavam em ruína. E você? Como você será lembrado na história? Como alguém sem identidade? Daniel deixou a história dele no Egito, na Babilônia. José deixou a história dele no Egito. Moisés deixou a história dele no deserto. Josué deixou a história dele entrando em Canaã, né? Os profetas, os reis, Davi deixou a sua história em Israel, em Jerusalém. Jesus deixou a história dele marcada aqui na terra. E você? Como é que você vai ser lembrado? Como alguém sem identidade? Ou como os homens de Jericó? É que Neemias, ele foi restaurar e junto com ele foram uns homens de Jericó que não tinham nome. Lembra? A mulher cananeia não tinha um nome. O cego de Jericó, o paralítico de Betesda. Esses homens apareceram, mas ficaram lembrados só como o homem de Jericó, o homem de Betesda e a mulher de Canaã. E você? Sua história, como é que ela vai ser lembrada? Pensa nisso. Como alguém, sabe, insubmisso? Como alguém que não respeita a liderança? Como alguém que não respeita o seu próximo? Como alguém que de repente acha que o seu próximo é qualquer coisa e você pode tratá-lo de qualquer maneira? E que você pode fazer compromisso e desonrá-lo sem a menor satisfação? Como é que você vai ser lembrado da história? Como alguém que trabalhou com empenho? Como alguns missionários que nós temos no nosso próprio ministério, né? Pastor Sebastião Batista Fraus, que é lembrado na história. Pastor Magno Simões e o Big Guimarães Maia. São pessoas que deixaram a sua história. Jair Rosa, né? Ademir Venâncio. São pessoas que deixaram a sua história, deixaram o seu legado. Então, como é que você vai ser lembrado? Como alguém que trabalhou com empenho? Como alguém consagrado? Alguém que tinha uma vida e que as pessoas olhavam assim: aquele sim, aquela sim. Aquela pessoa Deus usava, aquela pessoa gostava de trabalhar, aquela pessoa era dedicada. Então a minha pergunta para você hoje é essa: como você vai ser lembrado na história? Neemias, a reconstrução do muro. Moisés, o resgate do povo de Israel. Josué, a entrada em Canaã. Davi, como um dos maiores líderes de Israel. Salomão, o mais sábio.
Jesus, o Salvador, Paulo, o maior missionário, e a sua história. Pense nisso, pense nisso. Minha palavra de fé ao seu coração. Deus te abençoe.